Então, sejam bem-vindos ao meu canal em mais um vídeo dando início, ou melhor dizendo, dando sequência à reflexão que a gente tem feito e dando início agora aos assuntos do segundo bimestre. Então, esse é um vídeo voltado para o pessoal do segundo ano do ensino médio. A gente vai começar a falar um pouco sobre o assunto liberdade. Um dos assuntos, ou melhor, um dos pensadores que a gente vai trabalhar no decorrer desse segundo bimestre, é o primeiro pensador que eu vou trabalhar a partir da semana que vem, é o Jean-Paul Sartre. Um filósofo, primeiro, porque eu tenho um apreço, porque afinal Sartre é um existencialista, é um pensador que para mim tem um pensamento bastante maduro, bastante interessante em relação a forma como ele vê, as questões que ele vai levantar, que aí eu vou trabalhar com mais calma no vídeo da semana que vem, ou nos vídeos da semana que vem. Mas basicamente o assunto dele é a reflexão sobre a liberdade. E o que a gente vai discutir bastante no decorrer desse bimestre é a questão da liberdade, no decorrer desse segundo bimestre, é a questão da liberdade. Então o Sartre, ele é um filósofo que discute muito sobre isso. Estou falando muito do Sartre, mas na verdade o Sartre não é o único pensador que a gente vai discutir no decorrer desse bimestre. A gente vai ver outros aí. A gente vai falar do Sartre, a gente vai falar do Freud, a gente vai falar do Foucault. E no decorrer desse bimestre ainda, eu vou trabalhar alguma coisa sobre os pensadores da Escola de Frankfurt. É interessante porque geralmente no decorrer do bimestre, quando a gente está em sala de aula, eu acabo não trabalhando muito os pensadores da Escola de Frankfurt no segundo bimestre, eu acabo trabalhando mais no terceiro. Como a gente está com essa questão toda das videoaulas, vai dar tempo de trabalhar tranquilamente os pensadores da Escola de Frankfurt. Talvez até eu esgote o assunto, que seria do segundo e do terceiro bimestre, e aí depois eu faço as relações dos pontos que vão ser trabalhados no segundo bimestre com os pontos que vão ser trabalhados no terceiro. Mas enfim, isso é um panorama geral do que a gente vai trabalhar no decorrer desse bimestre. Esse vídeo ele é voltado para a discussão filosófica sobre a questão da liberdade. Então, só fazendo uma ligação com o assunto que a gente estava vendo anteriormente. A gente estava falando do pensamento do Kant. Kant, toda a questão do imperativo categórico, como para ele o imperativo categórico, embora seja um princípio ético que a gente deva seguir, a gente deve seguir exatamente porque a gente é livre. E aí, para o Kant, fazendo a relação lá entre fenômeno e númeno, que foi o assunto que eu falei com vocês naquele vídeo do Kant introdutório, que foi relacionado para todos os alunos do ensino médio, para o Kant, se a gente pensa no ser humano enquanto ser natural, ele está sujeito a questões da liberdade. A gente não é totalmente livre. Porque, afinal, eu tenho total liberdade para fazer o que eu quiser. Para o Kant, pensando na questão do fenômeno, enquanto ser fenomênico, nós, seres humanos, a gente não tem liberdade. Ou melhor, a gente tem uma liberdade, mas uma liberdade que é limitada pelas leis da natureza. Exemplo que eu sempre costumo trabalhar. Se eu me jogo de um prédio, eu não tenho a liberdade de sair voando, porque a lei da gravidade ela influi sobre mim e eu vou cair. O ser humano não tem mecanismos, pelo menos não naturalmente. A gente pode ter mecanismos que a humanidade construiu no decorrer da história, pelo desenvolvimento tecnológico, que até permitiriam que uma pessoa saísse voando. Foguete, sei lá, algum tipo de mecanismo que a gente pudesse usar nas costas, asa delta, enfim, sei lá. Imaginem o que existe e o que não existe, ou o que existe de fictício e o que existe de realidade, que até permitiria a gente a voar. Mas o ser humano em si, na natureza, enquanto ser natural, ele não tem a possibilidade de pular de um prédio e sair voando. Ele tem a opção de pular de um prédio, isso é opção nossa. Mas a gente não tem a opção de pular de um prédio e sair voando, porque há uma limitação na nossa natureza, enquanto ser vivo, que não tem a capacidade de voar por si só e de decidir que vai voar ou não. Se a gente for parar para pensar, uma ave, ela não tem por causa do instinto, mas uma ave, ela teria essa liberdade de pular de um prédio, ou de qualquer coisa alta, de uma árvore, seja lá o que for, e sair voando ou não. Ela pode simplesmente pular e se jogar num ato suicida,
ou pular e sair voando. Pegar, bater as asas, usar lá os mecanismos próprios da aerodinâmica para sair voando. O ser humano não tem essa capacidade. Mas nós temos a capacidade de escolher as nossas ações no campo numênico, de acordo com o pensamento kantiano. Eu ainda estou aqui dentro do pensamento kantiano. Como eu disse lá na live, o que eu estou fazendo é fechando o assunto do primeiro bimestre e relacionando ao assunto do segundo, para a gente ver como as coisas não são assim tão... acabou um assunto, começou outro que não tem nada a ver. Não, tem relação. Né? Então, para o Kant, por exemplo, onde está a nossa liberdade? Está exatamente no campo numênico, que acaba sendo o campo do nosso pensamento, e acaba sendo o campo ético. Eu posso definir o que eu vou fazer ou o que eu vou deixar de fazer no meu pensamento, que vai influenciar as minhas ações. Então, a gente tem um grau de liberdade dentro do pensamento kantiano. Mas aí que entra, o que é liberdade? Né? O que seria essa questão? A gente eleva muito a ideia de liberdade. Nós vivemos uma sociedade que valoriza extremamente o conceito de liberdade. Inclusive agora, os grupos que defendem, as pessoas que defendem que a quarentena é um erro e tal, dizem, isso está ferindo a minha liberdade, o meu direito de ir e vir e tudo mais. Mas liberdade é um conceito um pouquinho mais amplo. Né? Quando a gente pensa, liberdade é ir e vir? Pode ser. Mas, filosoficamente, a gente tem que tentar olhar esse conceito de liberdade de uma forma um pouco mais ampla. É lógico, eu não vou esgotar toda a questão da liberdade num vídeo de 15, sei lá, que eu me estenda muito, 20 minutos, porque não dá. Mas o que eu quero que fique claro é que assim, liberdade não é simplesmente fazer o que quer, a hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Liberdade, ela tem um fator um pouco mais profundo nisso. E outra, será que tudo o que a gente quer fazer realmente é fruto da nossa vontade, ou é uma vontade que de alguma forma surge porque nos foi imposta, porque nos foi colocada? Eu acho que esse é um ponto para a gente poder começar a refletir sobre a questão da liberdade. Aqui não é propriamente um vídeo que eu vou esgotar o assunto, como eu já disse anteriormente. Eu vou trazer algumas provocações para a gente pensar um pouco nessa questão da liberdade. A gente é livre realmente se a gente faz tudo o que a gente quer? Porque até que ponto, ou de onde surgem as nossas vontades? Vamos parar para pensar na seguinte situação, que tem muito a ver com a questão social. Né? Uma pessoa que de repente tem a vontade de ter um tênis que, sei lá, custe R$500, um tênis de marca aí, talvez meus alunos vão saber melhor do que eu, porque eu não sou muito ligado nessas coisas, quais são as marcas mais famosas e quais são os tênis mais valiosos, enfim. Pegando um exemplo clássico, ou vamos pegar uma questão, talvez um exemplo mais claro pra gente, que hoje eu acho que talvez seja até mais fascínio, cause mais fetiche do que propriamente tênis. Celular. Né? Se eu penso, sei lá, no último modelo de iPhone da Apple, que eu nem sei qual que é, né? Que sei lá, que na média deve estar aí chutando alto, tô chutando, mas não sei muitos valores, que seja R$6.000. Isso realmente é uma vontade nossa? Ou é uma vontade que ela nos é imposta? Ou nos é fomentada, mais do que imposta? Ela surge para nós. Porque assim, eu querer ter um celular, né, porque se torna uma necessidade, é algo interessante. Agora, eu preciso ter o celular mais desenvolvido e o mais caro que existe no mercado? Ou eu simplesmente posso me virar lá com um celular que tem as funções, que seja mediano, que tenha um preço mediano, enfim. E a pessoa que de repente tem condições vai lá e gasta, ou a pessoa que não tem condições vai lá, assalta, rouba, para poder conseguir aquilo ali. Até que ponto essas pessoas estão sendo livres? Né? Livres no sentido de querer aquele objeto, no sentido de agir para conseguir aquele objeto, e até que ponto a gente pode discutir aí o que seria ético, antiético e tudo mais.
Então são algumas questões que eu coloco para vocês poderem pensar na situação ou na questão que envolve o que a gente fala por liberdade. Liberdade, como eu disse, no senso comum, é a gente fazer o que eu quero, a hora que eu quero, sem me preocupar muito com as consequências. Talvez num momento desse de pandemia, né, a gente, por um lado, principalmente vocês que são alunos aí, se sintam, de certa forma, mais livres. Se por um lado vocês têm a liberdade limitada porque não podem sair, por outro se sentem livres porque podem acordar a hora que querem, né? Quem de repente não trabalha, quem não tem outro compromisso a não ser a escola, pode acordar a hora que quer, pode assistir a videoaula a hora que quer, né? Se sente um pouco mais livre do que, propriamente dito, se tivesse em sala de aula. Porque vocês têm lá as regras, o próprio do dia a dia escolar. Só que aí vem a pergunta, é liberdade realmente a gente fazer o que quiser? Porque vem a questão de onde surgem as nossas vontades, de onde surgem os nossos desejos, aquilo que eu quero ou não fazer, aquilo que eu quero ou não deixar de fazer. Essa é a grande questão que está por trás quando a gente discute liberdade. Qual é a origem dos nossos desejos? Levando em consideração que a gente vive numa sociedade que é capitalista, é óbvio que boa parte dos nossos desejos, eles são fomentados, são inspirados, são alimentados por aqueles que vão moldar a nossa opinião. E aí entra uma outra questão que é, será que tudo que a gente quer, ou tudo que a gente consome, ou tudo que a gente faz é realmente uma necessidade, ou é algo que surge, mas talvez não seja tão necessário? Eu vou pegar um exemplo bem claro para vocês. Vocês olhando aqui atrás, vocês vão ver uma série de livros. Livro é uma coisa que, teoricamente, ninguém vai questionar que é útil. Eu vou ser muito sincero, eu não li nem metade dos meus livros. A maioria deles eu adquiri nos últimos 10 anos, né, desde que eu comecei a dar aula. Mas eu não li nem metade. Tenho lido bastante ultimamente, nesses tempos de pandemia, porque estou ficando mais em casa. Mas às vezes por falta de tempo, e às vezes porque você perde tempo também com outras coisas. Não vou dizer que é só porque eu não tenho tempo para ler. Não, às vezes a gente até tem tempo, mas acaba perdendo tempo com outras coisas. Mas enfim, eu tenho um livro aqui que, sei lá, não faço nem ideia de quantos livros eu tenho. Com certeza tem mais de 300 livros aí. Mas assim, eu não li metade. Eu não li, talvez não tenha lido nem um terço dos meus livros. Por que eu consumo tanto livro? Por que eu consumo tanto livro? Eu estou falando de uma coisa que teoricamente é mais útil do que um celular. Mas a gente é tão estimulado a consumir que isso mexe bastante com a nossa liberdade. Isso mexe bastante com a nossa liberdade. E esses dias eu estava limpando esses livros e eu fiquei pensando, eu poderia ter mais 10 anos de pandemia, talvez não daria tempo de ler tudo. E assim, tem livro ainda para chegar. Comprei livro esses dias para chegar. Acaba sendo um pouco de desabafo, mas para a gente poder perceber. A questão da liberdade, ela é muito complexa. Ela é muito complexa. Porque ser livre é o quê? Eu estou aqui, elucubrando aí, refletindo, talvez viajando um pouco, mas para a gente poder perceber como liberdade não é simplesmente fazer o que eu quero a hora que eu quero, comprar o que eu quero, deixar de fazer isso, não ter ninguém me mandando para fazer isso ou fazer aquilo, porque às vezes eu posso nem perceber quem é que está me mandando ou quem é que está influenciando nas minhas decisões e nas minhas ações. Então, para a gente poder entender tudo isso, eu vou deixando essas provocações para vocês poderem pensar. A gente, como eu disse, vai falar do Sartre. O Sartre vai falar que a gente é totalmente livre. Mas vamos entender o que ele quer dizer com essa liberdade. Depois a gente vai falar do Freud. Freud já vai ter uma outra abordagem. Eu não falei no começo, mas a gente vai falar do Foucault. O Foucault vai falar muito da questão do como o poder acaba se entranhando no nosso dia a dia e também influencia nas nossas opções. E principalmente a escola de Frankfurt, que vai falar muito relacionada à questão do consumo, e do poder da propaganda nas nossas escolhas. Então tudo isso é importante para a gente poder entender
que muitas vezes o que a gente acha que a gente está fazendo de uma maneira livre, eu escolhi, é assim, ninguém influencia minhas ações, é mentira. A gente está sendo totalmente influenciado e a gente nem percebe que a gente está sendo influenciado. Então, isso é que eu quero que vocês tenham em mente, para a gente começar a discutir o conceito de liberdade. E aqui é visível, eu estou falando muito de consumo e tal, mas não é só na questão do consumo. Quando a gente pega um pensamento como o do Freud, ele vai falar muito da questão dos desejos sexuais. E como as questões sexuais elas influenciam na nossa liberdade. Os traumas sexuais e tal. E aí quando eu for falar do Freud, isso vai ficar um pouco mais claro para vocês. Mas o que eu quero que fique claro, de uma maneira geral, se é que eu consigo deixar claro, porque, como eu disse, esse é um vídeo introdutório do assunto, é que nós temos algum grau de liberdade? Sem dúvida. Né? Pensando mesmo nesse momento de pandemia. Tá aí. A orientação que se dá é que a gente não sai de casa, evite sair de casa, evite aglomerações e tal. Eu sou livre para sair a hora que eu quiser. Se eu vou obedecer ou não, eu sou livre. No momento, a gente não tem nenhum tipo de punição para pessoas que de repente saiam de casa. Tem se discutido muito a questão do lockdown. A possibilidade de fechar tudo e criar instrumentos para limitar a saída ou não das pessoas. Mas mesmo diante de tudo isso, eu posso sair e aceitar a consequência. Vamos supor que amanhã, de repente, o governo do estado de São Paulo pega e proclame um lockdown. Que ninguém pode sair, só pode sair com autorização. Eu vou pegar e vou sair sem autorização. Posso levar uma multa, posso de repente até ser preso. Ainda assim eu estou optando fazer. Não. Eu estou optando seguir, eu sou livre para fazer a coisa. Como eu sempre costumo dizer, eu tenho a liberdade para matar alguém? Liberdade para isso eu tenho. Porque eu tenho a potencialidade de pegar uma arma, de repente, sei lá, até pela minha força, se eu pego uma pessoa mais fraca, eu entro na violência com ela e vou lá e mato essa pessoa, agrido a tal ponto que mato. Eu tenho essa liberdade. Vai ter consequências na minha ação? Vai. Posso ser preso, enfim, posso pagar por uma série de coisas, posso pagar de uma série de formas, porque tem uma lei. Mas a lei ela não me impede de fazer alguma coisa. A lei, ela, na sua essência, ela tenta limitar, ela tenta impedir, ela cria uma consequência caso eu faça. Mas eu vou fazer, se de repente eu quiser fazer, eu posso fazer do mesmo jeito. Então, ou seja, ser livre é uma coisa bastante complexa. Até porque liberdade traz muito junto a questão da responsabilidade. Isso é o ponto essencial para a gente poder entender o pensamento do Sartre, que eu vou falar nos vídeos da semana que vem. Mas eu espero, basicamente com isso, ter levantado todos os assuntos, ou todas as matizes aí, todos os pontos, que de alguma forma trazem pra gente o problema liberdade. Né? Como eu disse, esse vídeo ele talvez seja muito mais uma provocação do que propriamente também uma introdução, mas do que propriamente uma exposição sobre o assunto. E aí a gente vai ver diferentes pontos de vista sobre essa questão da liberdade, para a gente poder entender o que no decorrer da história da filosofia os pensadores entenderam sobre esse conceito. Okay? Então com isso eu vou me despedindo e a gente aguarda aí os desenrolares, o desenrolar desse assunto, para a gente poder entender melhor o que foi dito sobre liberdade no decorrer da história. Então,